Meu amigo vascaíno, clima tenso e hostil em São Januário. A gente vai falar muito aí sobre as movimentações de mercado após dois vetos da 777 Partners. O caldo azeda de vez entre Alexandre Matos e a empresa norte-americana. Ramon Dias, internamente muito chateado, porque pediu reforços e reforços ainda não chegaram. Pedrinho, por sua vez, aparece e adota uma postura de silêncio. E a gente vai falar muito aí sobre o jogo entre Vasco da Gama e Fluminense. Mas, meus amigos, é muito preocupante o momento que o Vasco da Gama está vivendo aí no tocante à situação dessa empresa, a 777 Partners. Bom, vamos começar falando aqui. Primeiro, se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho. Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Fluminense. O Vasco no 3-5-2, desde quando o Vasco usou esse esquema, o Vasco não perdeu este ano, não tomou gols, né? A equipe do Vasco da Gama a gente vai deixar para mencionar para vocês na parte da tarde, porque ainda tem uma pendência, e essa pendência aí é o nosso Vegete. A gente não sabe se o Vegete vai para a partida ou não. Está acontecendo agora na parte da manhã um treinamento no CT Moacir Barbosa que vai definir essa situação. As chances são muito grandes do Vegete jogar, porque ontem ele fez treinamento aí com bola e não sentiu nada. Teremos também o retorno do Paia e do João Vitor aí no time Cruz Maltino. Mas, meus amigos, a gente vai falar agora sobre essa situação aí de reforços, porque isso está dando o que falar. Ontem a 777 Partners vetou a contratação do Pedro Henrique e vetou também a contratação do Breno Lopes. E isso desencadeou um clima muito ruim dentro do Vasco da Gama, porque o Alexandre Matos está sendo feito de bobo. Nessa negociação com o Pedro Henrique, o Alexandre Matos chegou a se reunir com o presidente do Internacional para sacramentar o negócio. Na hora que teve que colocar dinheiro na mesa para poder contratar o jogador, cerca de R$1,5 milhão, parece que a 777 Partners voltou atrás. Então é uma vergonha, de forma deliberada. O nosso Alexandre Matos já tinha demonstrado insatisfações na última entrevista que ele deu, certo? E agora, mais uma vez, o Alexandre Matos insatisfeito com essa situação. A mesma situação foi a situação do Breno Lopes. Era uma situação mais difícil, porque havia vontade do jogador de permanecer no Palmeiras, mas o Alexandre Matos perdeu o tempo dele nessa situação de ir, né, a São Paulo para tentar aí fazer essas negociações. E essa situação do Pedro Henrique chegou a envolver o treinador Ramon Dias. O Ramon Dias que vai chutar o balde se chegar uma proposta aqui, principalmente lá do mundo árabe, né? Ele vai meter o pé do Vasco. Isso não é especulação, isso é verdade. Vai meter o pé do Vasco da Gama, assim como o Alexandre Matos vai fazer. Mas chegaram a pedir para o nosso treinador Ramon Dias ligar para o Pedro Henrique, ligar lá para o Cudê
certo? Usaram o treinador para simplesmente colocar, deixar a situação para trás. Então, cara, muito feio isso que aconteceu. Numa semana que a gente teve problemas com a situação do Duqueiroz, a 777, quando teve que casar ali o dinheiro para dar as luvas para o Duqueiroz, voltou atrás, colocou problema na situação de sanção dos Estados Unidos com a Rússia. Mentira, situação que foi feita diretamente com uma empresa aqui no Brasil, não tem nada a ver com 777, é feito em nome da SAF, certo? A gente também, essa semana, teve esse problema do Pedro Henrique e a gente teve um problema com o Breno Lopes. Essa empresa está tratando o Vasco de qualquer forma e de qualquer jeito. E aí ontem aparece o seu Pedrinho. E a gente esperava que o seu Pedrinho viesse a público para se insurgir contra toda essa situação que está acontecendo e para ele dizer o seguinte: olha, eu estou fechado com o meu treinador e estou fechado aí com o meu homem forte do futebol, que é o Alexandre Matos. E o seu Pedrinho, né, estou trabalhando no silêncio, né? Foi isso que o seu Pedrinho fez aí, dizendo que estava trabalhando no silêncio. E o que acontece? A gente vê que o Pedrinho não manda em porra nenhuma no Vasco. O Salgado continua ditando as cartas lá no conselho da SAF, assim como o Duque Estrada. As últimas eleições do Vasco foram aqueles jogos de cartas marcadas e a gente não vê mudança nenhuma substancial aí acontecendo no Vasco. Os conselheiros que entraram ainda rateando muito, sentados no pudim, e o Vasco sofrendo com essa situação. Laureano, mas que pode chegar jogadores mais novos aí no Vasco da Gama, como é a situação do Aravena, como a situação do Lúcio Rodrigues. Futebol dinâmico, claro que pode. Agora, você usar um treinador da forma como usaram o Ramon Dias para tentar contratar o Pedro Henrique e o jogador não chegar aqui, tomar um chapéu do Grêmio, igual tomou nessa situação do Duqueiroz, certo? Mandar o Alexandre Matos ir, conversar com a Leila para trazer o Breno Lopes e depois, na hora de botar o dinheiro na mesa, não colocar. Então é triste, gente, é triste. O Vasco está sendo tratado de qualquer jeito. O time é ruim? Não, não é ruim. O Vasco, esse time aí, vai ficar no meio de tabela com certeza no Campeonato Brasileiro. Agora, a gente lamenta aqui que uma empresa que arrecadou esse ano aí, a 777 arrecadou 230 milhões de reais, já acabou o dinheiro todo, não tem mais dinheiro, e é essa situação. Na hora de casar jogador, o dinheiro para trazer jogador não tem dinheiro. E não duvidem se a gente ter venda de mais um jogador da base do Vasco da Gama aí. Depois vocês me cobram. Agradeço pela atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.